Estamos de volta. Estamos falando sobre tempo de tela. No vídeo anterior, nós falamos muito sobre riscos, aspectos preocupantes do uso e abuso do tempo de telas. Mas hoje eu me comprometi a trazer um pouco o lado bom do uso de telas e estratégias que a gente pode ter para fazer um bom uso das telas. Então vamos lá. As telas proporcionam prazer e podem ajudar a reforçar certos aprendizados. Alguns aplicativos podem ser ferramentas de aprendizado muito interessantes. Treinam habilidades como escolher, apontar, clicar, desenhar, tirar fotos, que podem ser muito importantes para o desenvolvimento. Nas telas, através das telas, a gente também abre caminhos muito importantes. Especialmente durante essa pandemia, eu mesma conheci muita gente, através das telas e aprendi muita coisa. Fiz cursos, congressos, mas também coisas que não estão relacionadas à profissão, mas que são interessantes, que são importantes. E gente relacionada à profissão ou não, mas que representaram e passaram a representar para mim uma fonte de conhecimento, de entretenimento, de descoberta muito importante. O que é interessante? Olha, eu conheci alguém, outro dia eu fiz o vídeo sobre, a partir de uma publicação do Instituto Conectomos, e eu falei que eu conheci a neurocientista Carla Tiepo através das telas e ela estava com um projeto Leia Comigo e eu fui acompanhando a leitura e isso me fez comprar o livro e eu conheci uma outra pessoa que fala sobre educação, sobre maternidade, paternidade responsáveis. E aí eu comprei o livro. Quer dizer, você não fica restrito à tela. A tela é o começo, é uma abertura, é uma possibilidade e você evolui e você vai além. E você aprende coisas que você pode trocar com pessoas, você pode interagir. Um momento pode ser pelas telas, mas em outro momento pode ser presencialmente. E mais, é muito importante que essa interação, mesmo que seja através das telas, se faça também com pessoas que são do seu convívio, que você já encontrou antes, que você pode encontrar depois, para que não fique uma troca impessoal. É muito interessante seguir alguém que você nunca viu e provavelmente nunca verá. Porque isso abre uma possibilidade que em outros tempos não existia. Mas não quer dizer que a gente não precise conhecer pessoas reais, de carne e osso, de pele, de emoções, com quem a gente troque. Então, as telas, elas ampliam o nosso mundo e por isso mesmo, o nosso mundo não pode ficar fechado nas telas, a gente tem que ir além das telas. Uma programação de qualidade promove o desenvolvimento de atitudes positivas, como respeito às diferenças, por exemplo, assistir juntos, comentar, fazer perguntas e voltar a questão para a criança, para o adolescente. Como você se sentiria se fosse você a viver essa situação do filme, do jogo, da série, da postagem? Como você acha que essa pessoa se sente ao ouvir, ao ler, ao ver isso que foi dito dela, para ela? Porque essas coisas, vão trazendo reflexões que são importantes. Você imaginava, quando você vê um filme, por exemplo, de uma outra cultura, você perguntar para a criança, você imaginava que existiam crianças que viviam assim? Você já tinha pensado numa brincadeira parecida com essa? Então, é isso que é ir além da tela. Não é que você vá
excluir a tela, que você nem é possível, né? A gente não tem essa possibilidade. Não vai haver de novo um mundo que não tenha telas. Temos telas, mas o nosso mundo não se resume às telas. Essa é a grande diferença. E aí, como eu citei para vocês, né, esse livro, Intoxicações Eletrônicas, eu quero dividir com vocês, né, o que essa autora, são vários autores, né, que apresentam as suas reflexões, os seus estudos sobre essas questões. Essa autora é Leda Marisa Fischer Bernardino, e ela faz aqui a apresentação de antídotos para a intoxicação virtual. Ela diz assim: dos autores que trabalhamos, podemos depreender alguns pontos que poderiam servir como alertas e sucedâneos à chamada intoxicação virtual. 1. Não expor o bebê e a criança pequena antes dos 3 anos às telas. Tem gente que fala 2 anos. Ela, nos estudos dela, concluiu 3. Com a criança pequena, em torno de 3 a 6 anos, estar ao seu lado no movimento de entendimento e elaboração do que os programas televisivos, os jogos virtuais, os filmes expõem com uma função importante de mediação. Lembra que eu falei lá da Roseli Saião, que ela fala que os valores são os mesmos, a maneira de transmitir é que é diferente, e ela sugere justamente essa mediação. Com as crianças já com suas bases psíquicas constituídas, então as crianças maiores, ajudá-las a exercitar seu pensamento crítico, sua resistência ao consumo, sua possibilidade de escolher os programas e ajudá-las também no regramento das horas que vão despender nisso, para não substituir atividades importantes, tanto psicomotoras quanto sociais. Com os adolescentes, ajudá-los a dosar o uso do virtual em detrimento da relação ao vivo com os outros. Convocá-los a atividades de produção cultural, teatral, de escrita, de fala, em grupo, que valorizem a produção pessoal e a relação interpessoal. Com a comunidade em geral, divulgar os estudos sobre as consequências nocivas do uso precoce de telas, alertar para o custo a longo prazo da pretensa comodidade que as telas trazem à função parental. Então, as pessoas aí se perguntam, tá bom, mas como é que eu vou fazer isso? Na prática, sugira e invente outras atividades. Não tenha medo da bagunça, da sujeira, do barulho que as crianças vão fazer ao fazer outras atividades. Trabalhos manuais, fazer cartões, fazer cartinhas, fazer desenhos, fazer massinha, fazer brinquedos, construir, né, coisas que elas possam usar depois para brincar. Vai fazer bagunça, vai fazer sujeira, mas depois limpa. E o depois limpa, incluindo a criança, é parte incrível, interessantíssima e super necessária da educação da criança. Jogar jogos de tabuleiro, jogos de mesa. As pessoas falam assim, mas a criança não gosta. Eu acho tão curioso isso, porque no consultório eu não tenho jogos eletrônicos. Os jogos são jogos de tabuleiro, jogos de mesa, e elas gostam. E tem criança que já chega na sessão e fala assim, você falou que a gente podia jogar de novo aquele jogo hoje. Você falou que tem um outro jeito de jogar aquele jogo, eu quero saber. E o ruim, né, dessa questão é que às vezes elas querem comprar os jogos e já não tem mais para vender porque eles são muito antigos.
Porque eu tenho jogos no consultório de 30 anos atrás. E aí as crianças querem e não tem mais. Mas elas gostam. Será que a dificuldade que a gente tem em casa não é porque a gente não está disponível para jogar com elas de verdade? Porque lá no consultório, eu sei que é mais fácil, né? Eu atendo uma criança de cada vez, mas o fato de que eu vou jogar com ela, que eu estou ali jogando com ela, eu não vou fazer mais nada, eu não vou atender o celular, eu não vou atender a campainha, eu não vou levantar dali para nada, a não ser que ela precise de alguma coisa, talvez seja essa a grande diferença, né? Mas eles jogam. Fazer atividades ao ar livre, criar objetos que sejam, porque às vezes não são úteis, mas são interessantes. Ela gosta, ela quer apresentar, né? Ela quer dizer que ela construiu. Agora que a gente está quase chegando no Natal, voltar ao velho hábito de fazer cartões. Compra papel colorido, tem uns papéis tão legais, Creative Paper, que é um papel mais... É um papel áspero, é um papel reciclado de várias cores. Compra cartelinhas de adesivo, a gente acha cartelas de adesivo muito bonitinhas por R$1, R$3. Compra, porque o adesivo, na minha experiência, ele estimula a criança a desenhar, porque ela não quer só colar o adesivo, ela quer enfeitar o desenho dela com o adesivo. E olha, eu tenho uma galeria lá no consultório que é linda, com desenhos, todo mundo, um pediu para colar, o outro foi vendo que quis colar também, eu já quase não tenho mais parede para a galeria. E estimule a criança a fazer cartão, eu sempre estimulo a fazer no Dia dos Pais, no Dia das Mães, se a criança comenta que é aniversário de alguém da família, eu estimulo a fazer o cartão, porque esse é um afazer, né? É um trabalho manual e é uma coisa que demora tempo, que absorve a atenção da criança, que abre um canal de expressão, é uma atividade riquíssima e que infelizmente a gente está perdendo. Eu há muito tempo, com exceção dos cartões com aqueles pintores com a boca e os pés, são os únicos que eu compro, mas há muito tempo não compro mais cartões, eu faço. E é muito interessante, que é um exercício muito gostoso. E eu comecei a fazer esse exercício para mim mesma, porque eu senti necessidade de fazê-lo com as crianças. Então eu não posso querer que elas façam uma coisa que eu não faço, né? E isso foi muito legal. Nas refeições, em casa, põe a criança para participar do preparo, da arrumação da mesa, deixe que ela brinque com aquela situação, por exemplo, convidando uma boneca para participar da refeição, convidando um super-herói para participar da refeição. Não use você também o celular, o tablet, o computador durante a refeição, né? Estabeleça na sua casa áreas livres de telas. Nos restaurantes, leve gibi, livros para ler, livros para colorir, figurinhas, coisas que a criança possa manusear, mas que não sejam telas, para que ela não fique, né, sem ter o que fazer, né? Para que ela tenha o que fazer para preencher esse momento de tédio, de espera, que às vezes é longo mesmo, às vezes maior do que a idade da criança permite que ela espere, mas leve outras coisas que não a tela. No trânsito, nas viagens, leve livros, faça brincadeiras de cantar, brincadeiras de rima, brincadeiras de quando vê um carro branco bate uma palma, quando vê um carro vermelho fala uma palavra, brincadeiras que envolvam a criança com os adultos que estão no carro e que não tornem as telas a única opção. Quando você estiver em casa, se puder, limite você também o seu tempo de tela.
Faça você também, se for possível, uma regra. Até X horas a gente usa o celular, o tablet. Depois desse tempo, né? Se você tem crianças pequenas, depois que elas dormirem, você pode voltar, mas na presença delas, reserve um tempo para elas, com elas, sem interferência das telas, porque senão fica contraditório. A gente diz que não pode usar, mas a gente usa. A gente diz que não fique no celular enquanto está falando comigo, mas a gente fica no celular enquanto a criança está falando com a gente. Então, evite essas contradições, porque as telas vieram para ficar, elas não vão embora. Mas muito antes dela, estávamos nós nas nossas funções de pai, de mãe, de educadores, e nós não podemos nos retirar para a entrada das telas. Nós precisamos, isto sim, aprender a conviver com as telas na educação dos nossos filhos, na convivência, na relação com os nossos filhos e com as pessoas em geral. Não são as telas o problema é o uso que nós fazemos delas e a nossa dificuldade em disciplinar a nós mesmos e aos nossos filhos com o uso de telas.